Olá a todos! Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo, na verdade, sobre a atividade da aula passada, da semana passada, que foi passado para vocês. Mas nós não teremos só a correção desse exercício aqui nesse vídeo. Eu vou dar uma pequena explicação sobre o conteúdo e em seguida nós iremos corrigir as atividades que eu passei para vocês, né? Lembrando que o conteúdo que eu passei para vocês sobre first condition, ok? Então vou passar aqui, próximo. Vamos ver. Ok, first conditional, que tem conteúdo aí que eu coloquei para vocês junto com o exercício, a explicação, mas eu vou aqui dar uma acompanhada melhor com vocês, tá? Vamos lá. Usamos a primeira condicional, ou first conditional, para falar de uma ação futura que é possível ou provável, né? No futuro. Há uma grande chance, por exemplo, 90%, de que, dadas as condições expressas, o resultado será aquele determinado na sentença. Como assim? Vai ter uma informação em uma frase e é 90% daquela informação acontecer no futuro, né? Que aquilo que está dizendo seja verdade no futuro. Como assim? Vamos ver esse exemplo aqui. If you miss the train, you will be late. Se você perder o trem, você se atrasará, né? Então aqui a gente tem a condição que se você perder o trem, if you miss the train, provavelmente 90% de chance, you will be late. Você se atrasará, ok? Então esse será o resultado. Essa é a condição na primeira cláusula aqui. E aqui é o resultado, tá? Você se atrasará. Agora nós vamos ver como formar o first condition. A gente viu aí o exemplo, mas como é que faz? Eu não entendi ainda. Para fazer o first conditional, você precisa que na frase a estrutura tenha if mais o simple present, que é um verbo que esteja no simple present, tá? Mais will, que indica futuro, mais o verbo, né, que vai estar no futuro por causa do will. Vamos ver aqui, vamos detalhar aqui cada frase dessa aqui, desses exemplos, para a gente ver se realmente está dessa forma ou não, porque talvez não esteja, tá? Então, vamos lá. Apesar de estarmos falando do futuro, a oração que contém o if fica no presente simples. Vamos ver agora. If she passes the train, if she passes the exam, she will be very happy. Se ela passar no teste, ela ficará muito feliz. Vamos analisar aqui esse exemplo. Nós temos o if. Cadê o mouse? Está aqui. Nós temos o if, aqui onde eu estou com o mouse. Nós temos o verbo pass, que é passar, né? Passes, está no presente simples. Lembrando que o verbo é só até aqui, até esse S. Só que como está acompanhado de she, que é a terceira pessoa, a gente coloca S. Então, if she pass the exam, se ela passar no teste, she will be very happy. Aqui a gente tem she will be, o futuro, will, mais o verbo be. Ela ficará, ela será, ela estará muito feliz, ok? Então tá aqui, if she passed the exam, she will be very happy. Aqui a gente tem o if, a gente tem a frase, o restante da frase com o presente simples, she passes. Nós temos também a frase no futuro, she will be very happy. Vamos para outro exemplo. If I find your wallet, se eu encontrar a sua carteira, I'll give it back to you. Eu te devolvo, eu vou lhe devolver, né? Eu lhe devolverei, certo? Tanto faz. Por que aqui foi usado esse L, esses dois L's, e não will? Lembrando que é a mesma coisa, tá? Will e will, que é essa forma contraída, é a mesma coisa. Só que geralmente é usado mais esse daqui, a forma mais contraída, certo? Porque aqui a gente está falando de linguagem falada, tá? No dia a dia. A gente não está falando de forma mais formal, ok? Então é assim mesmo. Aqui significa will, tá?
If I found your wallet, I'll give you back to you. Então, a gente tem aqui na primeira oração a frase com if mais o presente simples. I find, o verbo de encontrar. Tá? Como não é terceira pessoa, a gente não precisa colocar nem S nem ES. E a gente tem aqui a frase no futuro, que é will mais o verbo. Ok? E o restante da frase. Temos mais um exemplo aqui do outro lado. You will miss the bus if you don't hurry. Você vai perder o ônibus se não se apressar. Veja bem, professor, nessa frase aqui não começou com if. Exatamente, né? A frase necessariamente, ela não precisa começar com if. A gente pode fazer a estrutura ao contrário também, ó. Primeiro o futuro, depois o if mais o presente simples, tá vendo? O que acontece de diferente aqui? É que nós não temos a vírgula. Nós não precisamos colocar a vírgula, tá vendo? Na outra tem a vírgula separando. Quando aqui começa com futuro, nós não precisaremos da vírgula, ok? Vamos para o outro exemplo. I will go back to sleep if it rains. Eu voltarei a dormir se chover. Ok? Então aqui você vê que é a mesma coisa, é first conditional. Só que aqui é o contrário, a gente só trocou, ok? Poderia ser if it rains, I'll go back to sleep. Poderia ser sim, mas aí teria que ter uma vírgula separando as duas orações, ok? Temos mais um exemplo. I will see the Eiffel Tower if I go to Paris. Eu irei ver a Torre Eiffel se eu for a Paris, ok? Então tá aí, a first conditional é só isso, tá? Tem aqui a nota que eu acabei de falar para vocês, ó. Perceba que podemos inverter as orações, condição e resultado, ou resultado e condição. E o sentido não muda. Lembre-se que sempre que há uma pequena alteração na pontuação, tá? Então, sempre vai haver aqui essa mudança. Vamos agora aqui para um exemplo de... não, tem mais um first conditional, perdão. Mas daqui a pouco tem um exemplo de atividade. O first conditional também pode ser usado com modal verbs, ok? Então, os modal verbs may, might e could, que vocês já viram, também são opções que podemos usar em vez de will. Vamos ver o exemplo aqui. If it rains tomorrow, I might stay home. Se chover amanhã, pode ser que eu fique em casa, tá? Ainda não me decidi. Pode ser que eu fique em casa, certo? Vamos para mais um exemplo aqui. If you behave yourself, I might buy you a present when I'm in London. Se você se comportar, pode ser que eu te compre um presente quando for a Londres, ok? Então, a gente usou aqui o my, que é mais um modal verb, certo? Vamos agora para o próximo aqui, do outro lado. If Mary doesn't do her work, she could get fired. Se a Mary não fizesse o serviço, ela poderá ser despedida. Okay? A gente usou aqui could, né? Could. If I arrive early, I may go to your birthday party. Talvez eu vá na sua festa de aniversário se eu chegar cedo. Tá? Então são só uns exemplos. Esse aqui eu não vou passar muito para vocês com os modal verbs. Talvez só alguns exemplos e tal. Algumas atividades e tal. Mas eu não vou usar muito, eu vou usar mais o outro lá, tá? É só para vocês terem noção que também é usado com modal verbs. Nós temos aqui um exercício. Esse exercício aqui já está respondido. Ele é parecido com o exercício de vocês lá da atividade que eu passei, né, do TD. Mas ele já está respondido. Eu coloquei aqui as respostas em negrito, nesse preto bem escuro, para a gente não ficar perdendo muito tempo, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Basicamente, você tem que fazer o first conditional, tá? Então, vamos lá. If you eat, o eat era o que estava aqui, né? Em parênteses, que na linha você tinha que colocar o verbo. Você coloca, sempre quando tiver o if, você vai colocar o primeiro verbo na forma do presente simples, tá? O futuro é só na outra linha, no outro lado, ok? Caso não tenha essa vírgula. É só na outra oração. Nessa primeira oração, nós usamos o it.
Precisa de acréscimo it? Não. Por quê? Porque não está na terceira pessoa, tá? Então, if you eat greasy food, you become fat. Se você comer comida gordurosa, você vai ficar muito gordo, né? Vai se tornar gordo, certo? Condição. 2. If your sister go to Paris, she'll have a good time, tá? Aqui eu acho que tem um erro. If your sister é para ser goes. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. É para ser goes, tá? Não é para ser go, não. Bote aí o acréscimo de ES, se você estiver copiando. Por que é goes? Porque é sister, your sister, equivalente a she, tá? Se é she, então a gente acrescenta aí, o verbo termina com o, a gente acrescenta ES. Ah, mas eu não sei essas regras do presente simples, não. Então pesquise aí na internet, vá dar uma pesquisada, porque isso aqui já foi conteúdo para vocês, tá? Eu não vou poder estar repetindo tudo de novo, não. Então, if your sister goes to Paris, she'll have a good time. Se sua irmã for a Paris, ela se divertirá muito. Aqui, 3. If he, aí tinha um espaço, você tinha que colocar o verbo do. Como o verbo do vai vir acompanhado do he, terceira pessoa, e termina em o, a gente acrescenta es. Então, é if he does that, he'll be sorry. Tá? Se ele fizer isso, ele se arrependerá. Tá bom? Aqui você está vendo ó, que em todos eu coloquei o will na forma contraída. Só o will e o verbo que estava em parênteses. É muito fácil essa segunda oração. O que realmente vocês vão, acho que, encontrar dificuldade é aqui nessa primeira opção, na primeira oração, certo? Mas aí é o que eu disse. Tente pesquisar aí para vocês poderem fazer as outras questões, porque não vou poder estar explicando isso tudo de novo, que já foi conteúdo de anos passados. Vamos para cá, vamos pular agora para esse aqui, para o 5, que está na forma negativa, né? Veja que o 5, ó, ele é a oração que começa com will, tá? Então, a gente já não vai começar, porque aqui não tem if nessa primeira oração. Tem o if só aqui, ó. Depois, tá vendo? Onde eu estou apontando. Então, somente aí vai ter o if. Então, vamos lá aqui começar. They, a gente tinha um espaço, né? Com not e no. A gente vai saber que é no futuro e é negativo. Futuro e é negativo, como é que é isso? Want. É a mesma coisa que will not. Want é a forma contraída. Ah, mas eu escrevi will not, tá ok, não tem problema, tá? Will not, aí você coloca o verbo, tá? No. Will not know ou won't know. É porque eu não coloquei aqui, mas tem que colocar. They won't know the truth if you don't tell them. Eles não saberão a verdade se você não contar a eles. Aqui também, ó, onde a gente vai usar o presente simples do verbo tell negativo, que é don't tell, ok? Don't tell. Só acrescentar o don't antes do verbo, tá? Aqui, número 6. You won't do well, porque aqui a gente tinha not e do well, ok? O verbo do well. Então, a gente aqui como aqui é futuro, a gente coloca won't ou will not, mais o verbo do well. O verbo não muda em nada, tá? Só vai mudar aqui o auxiliar do futuro. Então, you won't do well on your test if you don't study. Você não se dará bem no teste se você não estudar, ok? Então tá aí, essa foi um exemplo de exercício que é basicamente igual, só muda lá os verbos ao de vocês, que a gente vai ver agora, tá? Então vamos dar aqui uma pausa. Então, aqui é o exercício que eu passei para vocês, né? Acima tá a explicação, vou até mostrar, do first conditional, bem simples, tá? E aqui tá já o exercício de vocês já respondido, tá? Tá aqui, ó, em negrito as respostas. Negrito significa que tá nesse preto bem escuro, destacado. Então, eu tinha dado um exemplo, né, do
If I go out tonight, I'll go to the cinema, tá? Então você vê aí, primeira frase. Todas essas aqui, eu vou logo avisando para vocês, todas essas começam com if. Então não tem aquela coisa do futuro ser no começo. Não, aqui todas vão ser com if, então sempre a primeira oração vai ser presente simples. A outra oração será futuro. Então, aqui no presente simples, o verbo go fica go mesmo, que está acompanhado do I, não está acompanhado nem do he, nem do she, nem do it. Só vai mudar quando é acompanhado de he, she ou it, tá? Então, fica go mesmo. If I go out tonight, I'll go to the cinema. Eu coloquei aqui esses dois L's, né? O will mais o go. Pronto, somente isso. Segunda. If you get back late, I'll be angry. Então, aqui a gente realmente só repetiu o get, porque não é terceira pessoa. E aqui, I'll be late, acrescentou o will com o be. I'll be angry, na verdade, né? If you get back late, I'll be angry. Somente isso mudou nessa frase, tá? Nada mais. 3. Eu não vou traduzir agora, porque lá embaixo tem a tradução, tá? Que é que tá pedindo. Então, depois eu traduzo para vocês. If we don't see each other tomorrow, we'll see each other next week. Olha, veja que o verbo aqui, no começo, see, estava no negativo, pedia negativo. Então, see é don't see, ok? Não é not see ou é see not, não. É don't see. We don't see. E aqui, we'll see, certo? 4. If he comes, veja que o verbo era come sem o S. Como está acompanhado de he e termina em E, a gente acrescenta somente o S, ok? If he comes, I'll be surprised. Futuro, will mais be, ok? 5. If we wait here, we'll be late. A gente só repetiu wait aqui na primeira frase, que está acompanhado do we, não está acompanhado de he, she, nem it, não é terceira pessoa. E aqui é will mais be, certo? Vamos para o número 6. If we go on holiday this summer, we'll go to Spain. Tá? Então aqui repetimos o go, aqui will mais go, na segunda oração. 7. If the weather doesn't improve, veja que aqui era not mais improve, pedia negativo. Então, doesn't improve. Por que é doesn't improve e não don't improve? Porque o weather que está aqui é equivalente a it, tá? É equivalente à terceira pessoa. If the weather doesn't improve, we won't have a picnic. Aqui também pede negativo, ó, no futuro, tá? Pede negativo. We won't have. Tinha not mais have. Você pode colocar will not have ou won't have do jeito que eu coloquei aqui, tá? Só que o won't have é o que é mais usado. É mais informal, certo? Então, vamos ver aqui número 8. If I don't go, aqui a gente tinha go e tinha not, pedia negativo, então é don't go, ó, coloquei até quase junto aqui. If I don't go to bed early, I'll be tired tomorrow. Aqui a gente já viu como é que é, futuro é will mais be. 9. If we eat all this cake, we'll feel sick. Aqui eu só repeti o verbo eat, né? Coloquei do lado. Aqui coloquei o verbo feel. Deixa eu ver aqui, que eu tinha errado. Feel no futuro, acrescentando o will na frente. Ou esses dois L's, tanto faz. 10. If you don't want to go out, I'll cook dinner at home. Aqui a gente tem not want, tá? Então, pedir é negativo, que é don't want. If you don't want to go out, I'll cook dinner at home. Aqui a gente tem um verbo cook, que é cozinhar. No futuro, cozinharei ou vou cozinhar é I'll cook ou will cook, tá? Tanto faz. Vocês entenderam aqui? Se não estiver entendendo, você fala comigo
nos comentários, principalmente no Instagram, que eu respondo muito por lá, tá? Ou deixa aí no blog os comentários também. E aí eu vou responder cada um de vocês, ou vocês podem me chamar lá no Instagram mesmo. Vocês também podem rever esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, se não entenderam, ok? Mas é bem simples. O first conditional é só você colocar a primeira oração no presente simples e a segunda oração no futuro, certo? A gente tem até aqui a tradução agora dessas 10 frases. Eu não coloquei a 10, né? Deixa eu colocar aqui a 10. Nós temos aí essas 10 frases e aí você tem a tradução. Por que eu peço tradução? Porque senão o pessoal não quer pesquisar o significado das palavras que tem aí, né? Aí fica difícil. Como é que você vai saber? Se você não quiser sair, eu irei cozinhar ou fazer o jantar, botar cozinhar, né? O jantar em casa. Certo, então vamos lá para as frases. Frase número 1, se eu sair, eu irei ao cinema à noite. Se você voltar tarde, número 2, eu ficarei com raiva. Número 3, se nós não nos vermos amanhã, nós nos veremos próxima semana. Número 4, se ele vier, eu ficarei surpreso. 5, se nós esperarmos aqui, nós nos atrasaremos. 6, se nós ficarmos de férias no verão, nós iremos à Espanha. 7, se o tempo não melhorar, coloquei melhora. Se o tempo não melhorar, nós não teremos piquenique. 8, se eu não for para a cama cedo, eu ficarei cansada amanhã. 9, se nós comermos todo esse bolo, nós ficaremos doentes. E 10, se você não quiser sair, eu irei cozinhar o jantar em casa. Então tá aí todas as frases, você pode dar uma pausa aí para copiar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Próxima semana eu vou passar mais algumas atividades, tá? E aí a gente vai tirar as últimas dúvidas, ok? Entenderam? Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês estejam estudando, estejam lendo, né? Eu estou tentando passar atividade, não tanta atividade, porque eu sei que vocês têm outras atividades. Sei como é difícil vocês estudarem aí durante a quarentena, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor e vocês também devem fazer o melhor de vocês, certo? Então, thank you very much. See you next class. Bye bye.